tava vendo aqui que a notícia fala que a decisão tá na mão dele, do staff dele, e que, pelo que parece, o staff tem 10% dos direitos econômicos, certo? E o Flamengo conseguiu negociar o valor que seria de 16 milhões fixos para 18 milhões de euros, né? 10% de 18 milhões dá 1,8 milhão de euro. 1,8 milhão de euro convertendo para real dá 10 milhões de reais. Então, assim, o staff do Wesley tem 10 milhões de motivos aí para não dificultar essa negociação. Imagino eu também que uma parte desse direito econômico aí que o staff dele tem, tem acesso, ele deve repassar alguma parte também para o jogador. Imagino eu, né? Que o jogador também deve morder um pedaço desses 10 milhões, aí, quase 11 milhões de reais, para concretizar esse negócio aí facilita a vida de todo mundo. Todo mundo fica convencido de que esse é o melhor caminho. E, obviamente, que para a carreira do jogador acaba tendo uma passagem pela Europa. Isso é importante para o jogador ter uma oportunidade num clube de menor exigência. O Atalanta não vai ter o nível de exigência que o Flamengo tem. Aqui a nível América do Sul, a exigência do Flamengo é muito alta. Então aqui o jogador ele não tem espaço para ter, sei lá, 3 atuações ruins. Se o cara engatar a terceira atuação ruim, já era. Lá no Atalanta isso não deve acontecer. Então o jogador vai ter até um ambiente externo um pouco mais confortável para despressurizar ali a atuação dele e ele conseguir, de repente, não ir tão bem numa partida, mas na outra ele já começa a partida sem o peso da última atuação, porque o nível de exigência é um pouco menor, o nível de cobrança é um pouco menor, a vitrine ali, os olhares são também em menor intensidade. Então, assim, o jogador tem motivos ali, inclusive pensando na carreira dele, para ir para a Europa, faz esse experimento europeu de futebol, de repente vai um pouco melhor do que estava indo aqui, daqui a pouco ele vai sendo negociado para um outro clube e de repente até começa a jogar um bom futebol, coisa que no Flamengo parece que não vai acontecer. Então essa negociação eu não consigo ver muito motivos para não concretizar não, cara. A bolada que o staff dele vai receber é grande, a oportunidade de jogar na Europa é uma oportunidade que o jogador não pode pensar muito em recusar. O Flamengo não pode deixar de vender um jogador por quase 20 milhões de reais, sendo que desses quase 20, 18 já é certeza da operação ser paga ali para o Flamengo. E, cara, ir no mercado e fazer a negociação. Você deixou aí de maneira sutil, né, uma crítica ao método que o Flamengo se utiliza para fazer as negociações. Eu concordo, eu acho que a gente também precisa dar uma repensada na maneira como a gente negocia, principalmente quando a gente terceiriza o trabalho de negociar com o clube para o jogador e para o staff dele. Eu acho que isso é uma, sei lá, uma estratégia meio covarde ali, né? Você coloca o cara para sair de maneira litigiosa muitas vezes do clube para poder virar o Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria sim usar uma estratégia parecida com essa de não precisa nem não, primeiro eu vou no clube, primeiro eu vou no jogador. Acho que dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Vai no jogador e no clube ao mesmo tempo, pergunta para o jogador se ele tem o interesse de vir para o Flamengo, ao mesmo tempo já pergunta para o clube se existe a possibilidade de abrir negociação com o jogador. Se o jogador falar que não quer ir para o Flamengo aborta a operação com o clube. Se o jogador falar sim, eu gostaria de ir para o Flamengo já está negociando com o clube de maneira mais ética ali, sem que corra o risco do Flamengo até confundir o presidente do clube com o ex-presidente de um país, por exemplo, e melar a negociação. Então, acho que o Flamengo deveria sim usar essa venda como um aprendizado para as próximas estratégias de negociação. E a venda do Wesley, graças a Deus, parece que vai acontecer, cara, porque seria muito irresponsável do Flamengo não concretizar uma negociação dessa com um jogador que está altamente contestado, num valor que supera, ou se não supera, ele se equipara, ele chega muito perto do valor que a gente fez na operação em que a gente vendeu o João Gomes, que era provavelmente o principal jogador ali do meio de campo do Flamengo naquela temporada em que a gente foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores 2022. Cara, que bom que tá acontecendo essa venda. Eu não acho que a gente vai sentir falta do Wesley não, cara, sendo bem sincero.